Tudo bem com você? Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Vamos para o nosso pão na mesa de hoje? Vou pensar um pouco contigo sobre a época, o momento em que nós estamos vivendo. É uma época marcada pela rapidez, pela substituição constante, pela lógica do use enquanto serve, e pode descartar se isso te incomodar. O problema é que essa mentalidade tem moldado não apenas o mercado, mas também os relacionamentos, a forma de enxergar a vida, a fé e até os valores mais profundos da existência humana. A Bíblia nos alerta claramente sobre esse perigo quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12 e o versículo 2 dizendo: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Eu não vou aprofundar muito nesse versículo, mas extrair algumas lições para o nosso aprendizado. E o apóstolo Paulo escreve aos cristãos que viviam em Roma, o centro cultural, político, ideológico, podemos dizer que o coração do Império Romano. Era uma sociedade sofisticada, poderosa, porém profundamente corrompida em seus valores. A vida humana podia ser descartada nos espetáculos do Coliseu. Lembra dos cristãos que eram lançados às feras no Coliseu? As crianças indesejadas eram abandonadas. Inclusive, a história nos mostra que em Atenas havia um lugar onde simplesmente descartavam as crianças que nasciam com alguma comorbidade, com algum defeito físico. Os relacionamentos eram frágeis. Em Roma, o prazer e o poder eram quem ditavam as regras. E é nesse contexto que Paulo chama os cristãos a se moldarem a Cristo e não se moldarem ao sistema deste mundo. A palavra conformar carrega a ideia de assumir a forma de algo externo, de se adaptar passivamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não permitam que a cultura determine seus valores. A fé cristã sempre foi um chamado contracultural, percebe? A cultura do descartável é aquela que rejeita a permanência, rejeita o compromisso, a responsabilidade. Tudo que é durável, ela não gosta. Tudo precisa ser rápido, fácil, substituível. E quando deixa de gerar prazer, conforto, vantagem, simplesmente é descartado. E essa mentalidade tem potencializado a desconstrução dos valores e princípios, porque transforma aquilo que é absoluto em algo relativo. O que antes era certo ou errado passa a ser apenas opinião. O que era verdade passa a ser apenas construção social. O que era sagrado passa a ser negociável. E, biblicamente, isso é extremamente perigoso, porque a palavra de Deus afirma que seus princípios não mudam com o tempo, não mudam com a cultura e nem mesmo com a opinião da maioria. Em São João capítulo 17, o versículo 17 nos diz: "A tua palavra é a verdade." Em Hebreus capítulo 13, o versículo 8, um texto bastante conhecido nos diz: "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente." Talvez enquanto eu falo você pergunta: mas o que de fato está se tornando descartável em nossos dias, hein? Eu vou refrescar a tua memória. Já percebeu que as coisas fabricadas são descartáveis? Vivemos na era da chamada obsolescência programada. O que é isso? Ao fabricar um produto, já não faz mais com a vida útil, durável que se fazia anteriormente. E sim, descartável. Até mesmo os motores dos veículos. Produtos são feitos para durar pouco. Consertar dá mais trabalho do que trocar. E isso molda, faz com que a mentalidade das pessoas sejam modeladas. Se não funciona mais como eu quero, eu substituo, simplesmente isso. E o problema é quando isso parte para a área dos relacionamentos. Quando essa visão do descartável atinge, por exemplo, casamentos. Tem atritos, assim como todos os relacionamentos têm, mas não quer perder tempo resolvendo os problemas que surgem para fazê-los mais fortes. Está dando trabalho? A fila anda, meu filho, não é assim que muitos dizem? Até mesmo no meio cristão existe esse pensamento. Amizades e vínculos familiares estão sendo tratados como contratos temporários. Se exige esforço, diálogo, perdão, renúncia. Muitos preferem descartar. Quantos parentes que mantêm distância um dos outros para não encarar a realidade de uma reconciliação? Ficam meses e às vezes até anos sem conversar, sem falar um com o outro. O amor deixa de ser aliança e passa a ser consumo emocional. Mas a Bíblia ensina o contrário. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 7 nos diz: "O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." E o que mais
que hoje é descartável? A própria vida. A cultura do descartável também banaliza a própria vida humana. Vidas são medidas por utilidade, desempenho, conveniência. Que diga a realidade de algumas empresas, famílias, grupos sociais. Quando deixam de servir, perdem o valor. Abandonam, desconsideram, faz pouco caso. Você conhece pessoas assim? Você está com ele está com você, enquanto você está atendendo às suas expectativas. Líderes, no geral, acaba acontecendo isso. Se discordar, azeda do caldo, some do mapa, se torna inimigo até. Isso se reflete em violência, indiferença. A vida das pessoas acabam sendo de pouco valor. O que querem é o que elas podem proporcionar para você ou para elas. O que dizer do descarte da vida, hein? Através do aborto, até mesmo em mentalidades que se dizem cristãs, ou de outros que, nessa visão cultural, acham no direito de querer descartar a própria vida, colocando um ponto final. Mas a Escritura declara, em Salmos 139, 13, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14, de um modo assombrosamente maravilhoso. Ei, a nossa vida é valiosa, foi Deus quem fez, para nós cuidarmos e valorizarmos. Se foi Ele quem fez, é Ele que tem o controle. E aí, mais uma vez, eu trago a palavra absoluto. Nada é descartável diante de Deus. O que mais que hoje está descartável nessa geração, nessa cultura? A espiritualidade. Talvez um dos descartes mais sutis e perigosos seja o da fé. Muitos querem um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem compromisso. Quando a fé confronta, corrige, exige mudança, ela é abandonada, adaptada, trocam de igreja, usam textos bíblicos para ratificar seus erros, culpam pastores, líderes, chegam a dizer que Deus não existe, simplesmente pela razão de não ter atendido os seus caprichos descartáveis de uma fé movediça, egoísta. Ei, 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo alerta, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós já estamos vivendo esse tempo. A cultura diz, depende do ponto de vista, mas a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Valores como verdade, fidelidade, santidade, justiça, amor e tantos outros não são negociáveis. Eles não se ajustam às tendências culturais. Deus não atualiza seus princípios conforme a geração quer. Não, não. Ele nos chama a viver segundo a sua verdade eterna. Quando relativizamos valores absolutos, abrimos mão da autoridade da palavra e colocamos o eu no centro. Esse é o espírito do nosso tempo e também a raiz de muitos conflitos internos, conflitos familiares e até espirituais. Estamos vivendo uma verdadeira guerra cultural. De um lado, a pressão para aceitar qualquer ideia em nome da inclusão e da liberdade. Do outro, a fé cristã sólida que afirma verdades exclusivas e princípios claros, baseados na palavra de Deus. Isso gera conflitos. Pessoas que se afastam da fé para não perder relacionamentos. Outras moldam a fé para não serem rejeitadas culturalmente. Há quem silencie convicções para não parecer radical. Eu não quero ser radical. Jesus, porém, foi claro: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ele disse. Isso não é um chamado à intolerância, mas à fidelidade. Amar pessoas não significa abandonar princípios. Pelo contrário, é justamente por amar que permanecemos firmes na verdade. Eu me lembrei aqui de uma história que em uma cidade antiga havia um artesão e ele era especializado em restaurar vasos quebrados. Enquanto muitos jogavam fora os vasos rachados, ele recolhia todos eles, com paciência, colocava cada pedaço, reforçava as rachaduras com ouro e os tornava ainda mais valiosos. As marcas não eram escondidas, eram evidenciadas. Aquilo que parecia inútil se tornava único. O vaso restaurado não perdia valor por ter sido quebrado, ele ganhava valor. Ei, assim é o reino de Deus. Enquanto a cultura do descartável joga fora pessoas, histórias, relacionamentos, até mesmo a fé, Deus restaura. Onde o mundo vê lixo, Deus vê propósito. Onde a sociedade descarta, Cristo abraça, resgata. Que não sejamos moldados por uma cultura que descarta, mas transformados por Deus que restaura.
Que escolhamos permanecer firmes em valores eternos em um mundo de verdades descartáveis, porque aquilo que é construído sobre a palavra não pode ser jogado fora. Reflita sobre isso e valorize mais as coisas, os relacionamentos, a sua vida e principalmente a vida espiritual, a sua intimidade com Deus. Estamos no final de um ano e é momento de você refletir como foi a sua vida neste ano até aqui, em todas essas áreas que eu citei aqui para você. Que o Espírito Santo reflita mais, convença você, que trabalhe mais nas verdades do seu coração. Se esta palavra foi útil para você, compartilhe com alguém, mas antes, curta, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se, caso você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até outro momento.